Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade aí à nossa ação de trazer temas para discussão nas reuniões do Conselho Universitário. Hoje nós temos a satisfação de receber o presidente do CNPq, o professor Mário Borges. E eu gostaria de destacar alguns aspectos da vida do professor, e mostrar até o momento onde eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Então, uma questão que eu gosto de destacar é o envolvimento dele com educação. Então, achei interessante, o professor fez doutorado numa universidade na Inglaterra com o tema inteligência artificial aplicada à educação, e também foi diretor acadêmico da BENGE, que é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia. O professor é engenheiro eletricista, já aprendi que não é engenheiro elétrico, porque costuma dar choque, então o professor é engenheiro eletricista. Outro aspecto é o envolvimento com a administração. Então, o professor foi reitor da Universidade Federal de São João del Rei, e acabei de saber que, ele comentou agora no café da manhã, que a partir da saída da reitoria, ele começou a tomar uns medicamentos, Então, ele já até me ofereceu alguns medicamentos dele aí, Outro aspecto que eu gostaria de destacar do currículo do professor foi o seu envolvimento com a FAPEMIG. E eu acredito que tenha sido o momento da grande contribuição do professor, tanto na presidência como na diretoria científica da FAPEMIG, que é a correspondente à FAPESP no estado de Minas Gerais, e também na CONFAP, que é o Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Então, acho que são três aspectos importantes, mas o quarto, e que eu não sabia, e fiquei sabendo justamente no momento que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que foi no Acre, que foi em Rio Branco, que foi no momento da regulamentação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado do Acre. O nosso primeiro conselho universitário, nós tivemos aqui o deputado, então deputado, agora é licenciado, porque está secretário de Desenvolvimento Econômico do Acre, que é o Cibel Machado. Ele esteve aqui e ele me convocou para ir e levar os outros dois reitores, da USP e da Unicamp, na regulamentação do Marco Legal. Então, eu consegui levar o professor Varran. A Unicamp estava em momento de transição de gestão e não pôde participar, mas lá tive a oportunidade de conhecer o professor Mário. E, mais importante, de saber que foi o professor Mário que esteve na gênese da construção do marco regulatório, do marco da ciência, tecnologia e inovação no nosso país, que depois, ele acabou de comentar também, que o Cibel Machado ele acabou se envolvendo, e foi muito importante para que tivéssemos a aprovação desse marco legal, mesmo com os 8 vetos, que o professor ainda continua, já que está à frente do CNPq, continua aí batalhando na direção de derrubar esses vetos e de regulamentar o marco legal no país como um todo. E eu falaria no meu expediente que, no dia 4 de setembro, o nosso governador regulamentou o marco legal aqui no estado de São Paulo. Então, é uma satisfação muito grande tê-lo na Unesp, professor, e a palavra está contigo. Obrigado. Dá para ouvir todo mundo aí? Precisa do microfone, porque está gravando. Então, temos que tomar mais cuidado aqui com as palavras. Muito obrigado, professor Sandro. É um prazer estar aqui na Unesp, com todos vocês. É um dia muito especial. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos vocês na pessoa do professor Krieger, que está aqui como convidado representando a FAPESP. Ele foi meu chefe por muitos anos lá no CGE, onde eu ainda também labuto pela ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E o professor Krieger foi presidente do Conselho de Administração por muitos anos, e eu tive um prazer muito grande de trabalhar com ele. Queria agradecer ao professor Sandro essa oportunidade. Vocês sabem todos que professor fala muito, reitor fala muito mais,
E ex-reitor é intolerável, né? Então, eu vou tentar me policiar aqui no tempo da minha fala, em torno de uns 35, 40 minutos, para que a gente possa ter oportunidade de fazer o debate. Mas, antecipando um pouquinho pela fala do professor Sandro, né, de que a questão do marco legal, que é um dos problemas que nós ainda estamos enfrentando agora com, né, a lei é de janeiro do ano passado, mas a regulamentação ainda não saiu, por um detalhe. Depois, se no final, talvez até no debate, a gente possa falar, né, sobre isso, para focar um pouquinho mais, agora nessa fase, sobre o tema que nós combinamos com o reitor, que falaríamos aqui, que é a questão da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do Brasil, né? Desenvolvimento sustentável, de longo prazo, que gere riqueza. E qual é o papel do CNPq nesse contexto? É isso que eu queria trazer, então, para a gente começar a conversar. Bom, vamos lá, então, no início aqui, colocar um filme sobre Há mais o de CNPq. 60 anos, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, promove e apoia a geração e transferência de conhecimento. Em 1951, uma lei conhecida como a Lei Áurea da Pesquisa no Brasil criou o CNPq. Nascia ali uma instituição que se tornaria referência para a promoção e o estímulo ao desenvolvimento da investigação científica e tecnológica no país e no exterior. Uma espécie de Estado-Maior da ciência, da técnica e da indústria. Conhecimento que gera desenvolvimento e inovação. Ultrapassa fronteiras e promove valores para a melhoria de riqueza e a formação de recursos humanos em áreas estratégicas para o país. Em parceria com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, o CNPq é líder na concessão de bolsas para a formação e a capacitação de recursos humanos para pesquisa nas diversas áreas do conhecimento. Fomenta projetos com financiamento parcial ou integral. Estimula o avanço do conhecimento e o desenvolvimento sustentável por meio de programas específicos. Muito bem, então fica aí já caracterizado que o CNPq, assim como a CAPES, né, são agências federais que têm 66 anos de idade e foram responsáveis aí, nesse período, por transformar o Brasil no 13º produtor mundial de ciência. Nós somos a 8ª economia do mundo, 13º produtor mundial de ciência. Então, nós aprendemos ao longo desse tempo transformar, né, investimentos, recursos em conhecimento, mas ainda estamos muito carentes de saber transformar esse conhecimento em riqueza para o desenvolvimento do país. Então, o CNPq foi criado, né, a ideia do almirante Álvaro Alberto, que é o nosso patrono, lá em 1951, nem ministério não existia. Ele foi criado com a ideia de que o Brasil tivesse uma agência estratégica para a ciência, tecnologia e inovação. Então, esse é o papel que nós queremos resgatar e fortalecer na revitalização do CNPq durante essa nossa gestão. E aí, a missão do CNPq, que eu trago aqui e que faço sempre questão de analisar com muito cuidado, né, e principalmente no âmbito da academia, porque ela tem, na verdade, duas funções com um objetivo. Uma função é de fomento e a outra é de participação nas políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Agora, o que se pretende no cumprimento dessa missão é garantir duas coisas: o avanço do conhecimento no país, mas também o desenvolvimento sustentável, né, de longo prazo, para garantir a soberania nacional. E aí eu destaco nessa missão, né, que o fomento, que é dar o recurso, né, para as instituições, para os projetos, esse recurso é para a ciência, tecnologia e inovação. Então, o CNPq, nesses 66 anos de existência, fez muito bem a parte da ciência, mas ele não fez tanto na questão da tecnologia e inovação. Eu vou voltar nisso e vou explorar isso com vocês, e depois a gente pode fazer um bom debate sobre isso, né? Então, uma das questões para atingir essa missão no contexto que nós vivemos hoje, que é um contexto de crise, né? Então eu aceitei o convite para
para estar presidindo o CNPq no pior momento da história do CNPq, talvez na sua história, né, depois de já estar aposentado da Universidade Federal de São João del Rei. Sou mineiro, vocês devem ter percebido, né, de vez em quando, se sair alguma escorregada de mineiro aqui, ou piadinha, vocês não considerem aí dentro dessa conversa nossa, mas é exatamente porque eu acreditava que com a experiência e o acúmulo de trabalhos feitos ao longo dessa trajetória, eu poderia ainda contribuir para revitalizar o CNPq dentro do espírito da missão, né, precípua do CNPq. E levei para lá duas bandeiras que eu considero importantes e que eu acho que vou ter aqui a concordância de vocês, né, que uma delas é a internacionalização e a outra é a inovação. E eu tenho dito que nós gostaríamos de fazer isso de mãos dadas, né? Internacionalização e inovação, assim como a ciência, e eu vou explorar um pouquinho disso. Mas eu queria começar com a questão da internacionalização e da ideia da importância para essa internacionalização na questão de articulação em redes, né? A pesquisa isolada do pesquisador dentro do seu laboratório sozinho, ela não se sustenta mais nos dias de hoje. Então, eu trouxe aqui uma frase, né, que eu dividi essa frase em alguns itens para a gente poder, e a referência vai estar lá embaixo. Essa apresentação fica disponível para todos, tá? É livre para ser copiado, usado à vontade. Então, esse autor, ele fala o seguinte, né? A evolução das redes de pesquisa entre países ou instituições é mais do que interesse acadêmico. Então, não é só o interesse acadêmico. Ele tem outras coisas por trás disso que nós precisamos estar atentos. Então, uma das coisas que o CNPq pretende avançar, mais evidentemente, né, com fontes diferenciadas, com mais recursos, é ajudar na internacionalização da pesquisa brasileira. E, para isso, nós estamos trabalhando com a CAPES, num grande programa, né, para que isso seja feito. E nós temos dois fundamentos para fazer a internacionalização. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que você, fazendo parcerias internacionais, o impacto da sua publicação aumenta muito mais, não é só a questão de quantidade, mas da qualidade da pesquisa produzida. E, por outro lado, você traz recursos para somar com os nossos escassos recursos. Ele diz também, né, que eu já, de alguma forma, antecipei, né, que a formação de redes internacionais está ligada com a questão do impacto da pesquisa produzida. Eu vou mostrar um gráfico disso, né? Então, ele já faz essa previsão, né? Os grupos de pesquisa que não fazem parte de rede colaborativa correm o risco de ser deixados para trás, marginalizados pela falta de acesso à vanguarda da pesquisa. Então, quer dizer, é uma indução de que os grupos de pesquisas têm que, não só entre si, mas internacionalmente, procurar as suas parcerias. E, por último, né, que no caso do Brasil, que é uma economia, né, em desenvolvimento emergente, que isso é essencial, né, para o país, como é o caso do Brasil. Então, nós temos trabalhado no CNPq com um desses pilares para fortalecermos. E o autor aí é o Jonathan Adams, né, e isso está na revista Nature de 2015. Né? Então, essa é uma das defesas que nós temos feito para essa gestão do CNPq, que nós vamos completar um ano agora, dia 20 de outubro, à frente do CNPq. E aqui eu trago esse gráfico, né, que mostra, lógico que é difícil de enxergar esse negócio aí, eu mesmo gastei um tempo para entender, mas é só para vocês verem o seguinte, né, o tamanho desses círculos, ele é em relação à produção, né, científica e a inter-relação entre essas pesquisas são colocadas com essas setas, sendo que o tamanho da seta do país para o outro é a quantidade mais influente, né? Então, se vocês pegam ali na América do Sul, isso é a América Latina, né? Se vocês pegam na América do Sul, o Brasil tem um destaque ali, mas está, né, Argentina e Chile. E se você olhar, por exemplo, né, ali no caso está muito parecido ali, né, com o Brasil e Chile, mais ou menos do mesmo tamanho. Mas do Brasil para o Chile é maior do que do Chile para o Brasil. Não sei se vocês conseguem perceber isso aí. Então, isso para mostrar a rede de cooperação
na América Latina, né? E se nós pegarmos no mundo, né, então aí fica... Eu trouxe aquele primeiro para ficar mais fácil de entender, que esse é mais confuso ainda, né? Então, o grande produtor de ciência do mundo é lá os Estados Unidos, lá em cima, né? E aí os laços, vocês veem que quando põe os Estados Unidos, a Europa ali, né? Ou mesmo os asiáticos fortes lá, o Brasil, aí aquela bola do Brasil fica bem menor, né, em quantidade e a relação. Então, isso é um dado também, que as fontes estão todas aí para dizer da importância dessa colaboração. E para que isso fique mais claro e fácil de visualizar, né, porque como engenheiro, né, de origem, a gente gosta muito de gráficos e de figuras e tal, né, mais do que ficar descrevendo ou falando. Então, o mundo seria desse jeito aí se fosse a geografia fosse baseada na produção científica, né? Então, vocês verificam ali que, né, os Estados Unidos seria um gigante, né, como já é, de qualquer maneira, mas os países europeus pequenos lá, né, a própria Coreia, ela ganha uma dimensão extraordinária aí, né? Então, esse aí é em função da força das nações em relação ao conhecimento gerado por elas, né? Isso para dizer que, de alguma forma, nós estamos defendendo que a geração de conhecimento e a transformação desse conhecimento em riqueza é responsável pela soberania, pelo poder e pela economia e qualidade de vida e condição social e cultural dos países. Portanto, nós deveríamos fazer o dever de casa no Brasil de investir, né, por um lado em educação e outro ciência, tecnologia e inovação, que é a tese que todos nós defendemos. E aí, para ficar bem caracterizado, isso aí é um gráfico da CAPES, né, que eu estou copiando aqui, que mostra que a produção científica do Brasil, o impacto da produção científica está ali próximo de a média, né, a média do impacto da produção científica. Tem áreas que tem impactos maiores e tal, mas a média é isso aí, tem permanecido, mesmo com o crescimento quantitativo da produção científica, o impacto tem permanecido mais ou menos o mesmo, né? E se você pega a Suécia como uma comparação, a parceria com a Suécia está crescendo muito ultimamente, né, com o Brasil. Inclusive, tivemos uma missão lá no início do ano, né, da CAPES, CNPq, FINEP, CONFAP, né, com as agências de fomento suecas, temos um acordo em desenvolvimento, e o impacto da produção científica da Suécia ali, individualmente, é em torno de 1,6, 1,7. Mas aqueles artigos produzidos, né, pela coautoria, em colaboração, eles têm um impacto 4,2 ali, ou seja, atuar na produção científica em colaboração aumenta o impacto da produção científica. Então, isso para convencer isso, além daquilo que eu havia falado, né? Traz recursos para somar com os recursos nossos que são escassos. No período em que eu apoiei o CONFAP, né? Trabalhei para o CONFAP na área de relações internacionais, nós fizemos uma parceria com o Reino Unido, né, através do Fundo Newton, e conseguimos trazer de lá, em várias chamadas, muitos de vocês aqui podem ter participado, né, com o Medical Research Council, né, com o ISRC, com o BBSRC, né, e parceria aí das FAPES, a FAPESP entrou fortemente nisso conosco, né, e nós trouxemos para o Brasil, ao longo desses 2 anos, 25 milhões de pounds do Reino Unido para apoio às pesquisas em colaboração, né? Uma delas, inclusive, no caso do vírus da Zika, né? Lá com o pessoal de Pernambuco, que foi dos maiores sucessos recentes aí da ciência brasileira. Eu vou falar um pouquinho mais na frente dele. Ou seja, então, pessoal, produzir em colaboração internacional, ela é melhor. Então, aqui nós estamos enfatizando um pouco isso, porque o CNPq esteve envolvido no Ciências Sem Fronteiras, mas o Ciências Sem Fronteiras ele tem uma série de equívocos e não é papel do CNPq apoiar aluno de graduação no exterior, com o custo que tem, e eu vou mostrar para vocês a influência disso mais tarde. Mas a internacionalização da pesquisa e do pesquisador, essa sim é função do CNPq, né? Então, o que nós estamos falando é que essa cooperação ela ainda se dá num contexto de um mundo que é um mundo complexo hoje,
né, emaranhado, e nós trouxemos outro autor aqui para mostrar, né, para vocês. Esse aí realmente é duro de enxergar. Mas eu botei umas setinhas aqui, isso aí é a complexidade, né? Da nossa esquerda para a direita lá, vai subindo a complexidade e a qualidade do trabalho dos empregos produzidos nas nações. E se nós procurarmos onde é que está o Brasil, está aqui, depois eu vou abrir um pouco mais esse gráfico, né? E se nós procurarmos a Coreia do Sul, ela está ali. Por que a Coreia do Sul é um bom exemplo? Né? Porque na década de 70 eles tinham indicadores piores que os nossos. Né? Eu estive na Coreia do Sul por 12 dias e visitamos lá e fizemos um estudo bastante interessante e verificamos que uma das funções, né, uma das bases do crescimento da Coreia do Sul é o planejamento de longo prazo, né, de política de Estado para educação e ciência, tecnologia e inovação. Isso mudou o país, como tinha, é um exemplo que vem do Japão depois guerra. Coreia, depois China, que agora vai ser o grande gigante do mundo aí, né? Então, se nós abrirmos um pouquinho mais esse gráfico, essa complexidade, ela mostra aí, então, o seguinte, né? Nesse eixo aqui, ó, é o grau de complexidade, e nesse eixo aqui é a qualidade dos empregos, né, das atividades econômicas produzidas. Então, buscando de novo o Brasil, nós estamos ali com uma baixa complexidade da nossa economia, né? Esse eixo aqui é o zero, né? Então nós estamos com a baixa complexidade e com menos de 22% de pessoas, da força de trabalho envolvida na atividade de alto valor agregado. Né? E se buscarmos a Coreia do Sul, né, que está lá na outra ponta, você verifica, então, realmente que é muito mais, né, complexo. Mas também ali perto está lá Japão, Reino Unido, França e tal. Né, são países que têm atividades econômicas de alta complexidade e que têm, portanto, geram, né, trabalhos, empregos de alta qualidade, de bons salários e boa qualidade de vida para os trabalhadores. Portanto, se nós olharmos, né, nesse outro gráfico, que é em função da complexidade também, nós temos nesse quadrante aqui, né, bom, para engenheiro, esse negócio de falar quadrante é fácil, mas ali em cima, naquela parte ali que está marcado em verde, são países que são, está em espanhol ali, né, são países montadores, é aqueles que pegam a tecnologia de outros países e fazem a montagem, né, e do lado de lá são aqueles que são inovadores, é que criam conhecimento e transformam conhecimento em riqueza. Então, nesse gráfico, o Brasil está aqui, né, então, né, pouca complexidade, baixos empregos, e é um país praticamente montador, né? Ele é importador de altas tecnologias. E a Coreia está lá na outra ponta. Então, esse é um cenário que nós estamos trabalhando e que nós temos que pensar o Brasil e fazermos uma articulação e uma política pública de longo prazo que leve esses aspectos em consideração, para poder mudar o que é hoje a nossa realidade, né? Com a balança de exportação extremamente forte, o Brasil, esse ano particularmente, vai ter um saldo na balança comercial extremamente positivo. Mas isso não é pela qualidade dos produtos que nós exportamos, mas pela quantidade que nós exportamos. E aí a quantidade está no tamanho desses retângulos aqui, né? Onde nós exportamos muito comida, minérios, né? Tá certo? Enquanto, se nós olharmos aí a questão de produtos químicos, né, aqui nesse rosa, ou máquinas e equipamentos, que é esse aqui, se você compara isso agora com as importações, né, você vê que nós importamos, né, muito mais aqui, nesses dois elementos, do que, na verdade, exportamos, voltando aqui. Né? Então, se você olhar, não sei se as pessoas estão conseguindo enxergar, mas máquinas aqui... Máquinas aqui, nós estamos mais ou menos com 7,6% nas nossas exportações. Né? E aqui, mais ou menos, é carro, né? Que é montado aqui e vendido aí para outros países da América Latina. E aqui, na importação, nós estamos... Estou apanhando aqui dessa tecnologia aqui, mas E aqui nós estamos, então, na verdade, importando em torno de 27%. Então, já há um déficit aí nessa área de equipamentos e máquinas de em torno de 20% para a balança comercial.
Então, não é ruim que nós sejamos grandes exportadores de alimentos, né, de grãos e de proteínas, que somos, né, até porque, na verdade, o Brasil é hoje um grande exportador de alimento graças à ciência. Né, porque na década de 70, que nós nos referimos, o Brasil, né, era importador de alimentos. E agora nós somos exportadores, isso aí graças, né, às universidades das áreas agrárias e também a Embrapa, que foi criada lá na década de 70 e conseguiu, então, qualificando pesquisadores, né, principalmente nos Estados Unidos e em outros lugares, ela conseguiu desenvolver produtos aí hoje que são responsáveis pela nossa grande exportação. A soja, por exemplo, que só dava no Rio Grande do Sul, hoje até no Piauí dá soja. Né? E será um grande produtor de soja, o Piauí, pelas características da soja do Cerrado. Assim como proteínas. Né? Nós somos, o Brasil é o maior exportador de carne bovina, e nós vamos falar só da parte científica, nós não vamos falar nada de Friboi, de JBS aqui não, né? Vamos ficar restrito à questão da produção de proteínas, né? que é a nossa grande balança comercial também, em função da ciência produzida. E o Brasil se tornou também dependente em petróleo, porque na UFRJ, com a COP, com ciência e tecnologia brasileiras, nós conseguimos extrair petróleo de águas profundas, né, tecnologia nacional, e que hoje o Brasil, a exploração do pré-sal já é maior do que, a quantidade de barris maior do que a dos poços naturais normais que haviam antes. Portanto, dizendo que quando nós investimos em ciência, tecnologia e inovação, nós conseguimos resolver problemas brasileiros e até sobrar para exportarmos e gerarmos riquezas para o Brasil. Mas fazendo esse estudo, nós verificamos que quando você pergunta, né, para o mundo como que eles enxergam o Brasil, eles enxergam assim, ó, né, jogador de futebol, políticos, não certamente pelas boas qualidades, né? Mas, de qualquer maneira, são as duas formas que somos conhecidos no mundo. E eu levo, às vezes, isso aí, né, para defender os recursos do CNPq, e tem a professora aqui dos INCTs, que não fica dela, que está me apertando aqui, né? E os INCTs, a gente tem essa discussão lá na Casa Civil, né, com vários ministérios envolvidos. E eu digo o seguinte lá, olha, o Brasil, isso aqui mostra o seguinte, que o Brasil é conhecido, né, no futebol. Mas o Brasil também ficou conhecido pela questão do Zika vírus, né, pela ciência. A revista Nature, no ano passado, colocou a professora Celina Turk como uma das 10 mais importantes pesquisadoras do mundo. E este ano, a revista Times colocou 2 brasileiros, professor Krieger, como as 100 personalidades do ano. Um era o Neymar e a outra a professora Celina Turk. Então eu mostro esse negócio e falo, olha só, no Brasil nós somos bons em futebol e ciência. Só que futebol não precisa de dinheiro, né? Haja visto o próprio Neymar referenciado aqui. Agora, na ciência, quando você coloca, como foi colocado, 65 milhões de reais num projeto para equacionar o problema do vírus da Zika, em um ano se colocou aí um equacionamento do problema. Ou seja, se der dinheiro para a ciência, nós resolvemos o problema do Brasil. Produção de alimento, né? Pesquisa de petróleo em água profunda, avião da Embraer, que é o mais vendido para curtas distâncias, está no mundo inteiro, e, inclusive, na área de saúde, o Zika vírus foi resolvido e outros podem ser resolvidos. Então, precisamos investir em ciência, tecnologia e inovação. Bom, aí, se o recurso existe e nós conseguimos gerar outras fontes de recursos, nós precisamos, então, estou voltando aqui àquela questão da ciência, tecnologia e inovação. Que hoje nós temos um cenário mais ou menos assim, né? São muito bons em ciência, pouco, né, desenvolvidos em tecnologia e inovação, lamentável. Nós estamos na 69ª posição de inovação, enquanto somos 13º produtor mundial de ciência. Então, sem deixar de apoiar a ciência, que é fundamental, não tem tecnologia nem inovação sem a ciência básica, obviamente, mas nós precisamos certamente atuar mais fortemente na tecnologia e na inovação para produzirmos um resultado que seja mais
equilibrado de desenvolvimento para o país. E que, inclusive, seja sustentável ao longo do tempo, porque vai ser capaz de gerar riqueza. E para distribuir riqueza, que todo governante quer fazer, é preciso gerar riqueza. Não dá para distribuir riqueza sem gerar riqueza. Então, é essa a ideia que nos move, né, dentro do CNPq. Então, aí eu trago agora o que o CNPq está fazendo para iluminar o Brasil, né, principalmente algumas cabeças, né, da sociedade, dos políticos e do governo, para que eles entendam, né, que ciência é um valor das nações. Né? Um grande mineiro, né, que é o professor Zé Israel Vargas, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, ele dizia que o Brasil não avança porque ciência ainda não é um valor para a sociedade. Isso ele falava quando ele era ministro, já tem alguns anos nisso, né, professor Krieger? O professor Krieger, com seus cabelos brancos, aí foi contemporâneo do professor Zé Israel Vargas. Então, essa turma aí, né, professor Krieger? Mas nós não desistimos. O professor Krieger aí, ó, com essa vitalidade toda aí, continua batendo, né? Continuamos lutando por isso aí. Eu também já estou com meus cabelos brancos, também já estou começando a ver que é preciso a gente ter mais forças e mais articulação política e da sociedade. Este ano, em particular, nós estamos crescendo muito nisso. A crise, ela trouxe, né, eu até falo assim, copiado de um colega meu, né, que no momento da crise você tira o S e crie, né, alternativas para resolver o problema. E a sociedade está tomando conhecimento, graças, inclusive, ao impacto que teve na grande mídia. Né? Nós tivemos aí os grandes jornais aqui de São Paulo falando sobre a crise, né? Tivemos Fantástico, Conversa com Bial, Bom Dia Brasil, TV Cultura, todo mundo fazendo reportagens importantes sobre a crise. Isso traz uma certa consciência para as pessoas. Né? E eu, voltando a Belo Horizonte, né, que é a minha base, um dia, aí estava andando com um motorista lá que sempre eu negociei com ele. Aí ele sabia que eu era do CNPq, ele virou para mim um dia que eu voltei lá agora e falou assim: olha, professor, esse negócio de CNPq agora, todo mundo está falando nisso, né? Falei, ótimo, se o motorista, né, de táxi está falando em CNPq, sabe que é CNPq, maravilha, né? Isso aí nós estamos chegando na boca do povo. Então é importante nisso aí. Bom, o CNPq, então, e aqui eu não vou gastar muito tempo, porque isso aqui vocês conhecem bem, são os instrumentos de fomento do CNPq. Do lado de cá nós temos as parcerias com os estados, com as FAPs, né, que é o PPP, PRONEM, PRONEX, PIBIC, PPSUS, DCR, que são programas que nós fazemos com as FAPs nos diversos estados, dependendo aí da própria característica do estado em função do que ele precisa. No meio são os programas normais, com destaque especial ali, né, para os INCTs. Né? Eu tenho dito para o ministro, para o Ministério e para o governo de que nós precisamos alimentar os dois lados, né, da ciência. É o edital universal, que é, né, a base espalhada por todo o Brasil, 5.000 projetos, né, que é a base, a gasolina da ciência brasileira, e precisamos também, né, fortalecer o programa dos INCTs, que é o topo da ciência, a maior qualidade da ciência, inclusive com o aspecto da inovação e da internacionalização mais considerados dentro dos INCTs. E do lado de lá são os instrumentos, né, que são para a área da inovação, que alguns já existiam e outros nós estamos desenvolvendo. Eu vou chamar a atenção para dois deles aqui, eu acho que eles vão, se você olhar lá embaixo, lá, aqueles, piscou lá, o DAI, que eu vou propor aqui para o reitor que a Unesp se habilite a fazer uma experiência dessa, né? E o BJT, que eu vou falar então um pouquinho sobre esses dois programas e outros que nós agora recentemente fizemos em parceria com o SEBRAE e outro com o CNI e IEL na área de inovação. Ou seja, né, antes que a preocupação apareça, nós não vamos tirar nenhum recurso de que era para a ciência, lá para os programas tradicionais, para fazer isso. Nós estamos fazendo isso com busca de recursos novos. Essa é a minha voz. Tem outro bar, hein?
Eu sabia que eu trabalhava muito, mas que estava em 2 lugares ao mesmo tempo, eu ainda não tinha tomado conhecimento disso, não, moça. Muito bem, vamos lá. Então, o doutorado, ele na verdade chama, nós vamos mudar esse nome aí. Originariamente ele foi chamado de doutorado acadêmico industrial. Que é uma experiência com a UFABC, eu vou mostrar aqui, mas nós estamos mudando para doutorado acadêmico inovador. Aqui vale um parênteses, eu não sei como é que eu estou no tempo aqui, mas vale um parênteses rápido sobre o seguinte. Nós estamos conversando CAPES, FINEP, CONFAP, com o CNPq, para que a gente defina bem o papel de cada agência. Cada macaco no seu galho. Mas como diz lá em Minas Gerais, cada macaco no seu galho, mas todo mundo na mesma árvore. Né? Para fazer as coisas articuladas e que conversem entre si. Então, a CAPES vai cuidar dos cursos de pós-graduação para formar o cientista. O CNPq vai pegar o cientista e vai dar recurso para ele fazer os seus projetos de pesquisa. Né? E uma vez esses projetos de pesquisa desenvolvendo, desde o primeiro projeto até os INCTs, vai gerar algum produto que seja, então, passível de comercialização, né, geração de patentes, transferência de tecnologia, aí vai para a escala com a FINEP, que vai cuidar da inovação. Então, cada macaco no seu galho. Mas, quando nós falamos de inovação, não dá para falar, na hora que você vai entregar o título de doutor para o pesquisador, falar assim, agora que você é um doutor, seja inovador, seja empreendedor. Ele nunca viu falar desse negócio. Pô. Então, nós estamos querendo, o papel do CNPq, como teve a iniciação científica júnior e a iniciação científica da graduação, que fez um avanço da ciência, fazemos a iniciação ao empreendedorismo inovador. Então, eu vou mostrar um pouquinho disso. Mas aí já é no topo da experiência com o doutorado acadêmico industrial, que foi feito, né, com a Universidade do ABC, e é uma nova oportunidade de desenvolvimento da inovação. Qual é a diferença conceitual? Nos doutorados aqui hoje, o aluno se candidata, abre o edital para vagas no doutorado, ele se candidata, os selecionados vão lá no coordenador do curso, ele fala, você vai trabalhar com o professor Greff na área de física, e o professor fala assim, você vai pesquisar isso aqui, ó. Né? Ou seja, a academia indica um problema para ser pesquisado. Esse doutorado aí, ele vai primeiro na indústria, ou na empresa, ou em qualquer ente privado ou público que não seja academia, e descobre um problema que precisa de uma solução científica, tecnológica, de inovação de alto nível. E aí ele volta para a academia e combina um projeto de tese para a solução daquele problema, e isso, né, então, uma metodologia mais ou menos desse tipo. Embora a gente esteja revendo essa fase inicial aqui, né, para ela ficar dentro dos próprios 4 anos, né, em que ele procura. Então, você tem o orientador acadêmico, mas tem um supervisor industrial. E o problema é o problema da indústria, que é o projeto de tese daquele doutorado. Então, vejam essa experiência com a Federal do ABC, cuja menina, que vai aparecer depois, defendeu a tese há 2 semanas atrás. Né? Você foi da banca lá, Pedro? Não, mas você estava lá. Pois é, vejam aí essa experiência. Né? Primeiro fala o orientador acadêmico, depois fala o supervisor industrial, depois fala a menina que defendeu o doutorado. Ele traz uma contribuição bastante significativa tecnológica e, por sua vez, a universidade tem esse papel de, embasado nas questões acadêmicas, trazer uma evolução dos princípios, dos conceitos. A indústria é carente disso, porque muitas das vezes você não tem um tempo dedicado para se fazer uma pesquisa. Você sabe o que você precisa, mas você não tem aquele tempo para fazer a pesquisa. E é uma via de 2 mãos. Né? A indústria, com os recursos que ela tem, oferece oportunidade para um desenvolvimento, e o aluno, com o conhecimento que ele tem, né, ele traz para a indústria as melhorias de processo e de produto. E aí a menina... Então, meu projeto de pesquisa, ele baseia-se no estudo e na caracterização de um compósito de polipropileno e pó de pneu.
Então a ideia é produzir um compósito utilizando polipropileno virgem e polipropileno reciclado e também o pó de pneu, que é um material que causa grandes problemas no meio ambiente, então utilizá-lo para alguma aplicação industrial seria de muito interesse. Então a ideia é fazer a fabricação de um compósito, utilizando a matriz de polipropileno e o pó de pneu como carga, como reforço, para que esse material fosse utilizado numa aplicação industrial. No caso, no encapsulamento do motor, para que também haja uma redução da poluição sonora. E nós pudemos verificar qual que era a necessidade que a empresa tinha, para que eu pudesse utilizar o meu conhecimento teórico e fazer algum desenvolvimento de algum produto, para que pudesse ser desenvolvido em escala industrial. Então, acho que assim foi um programa bem feliz nesse aspecto, porque já vai preparando o aluno tanto para a parte acadêmica e, nesse caso, né, também para uma inserção no mercado na área industrial. Bom, como eu sou professor e acho que a maioria de vocês, a gente não anda de Mercedes-Benz, né? Mas certamente que já é um carro bastante silencioso, né? E que agora com essa tese aí não vai fazer barulho mais, nem interno nem externo, né? É a aplicação aí industrial. A UFABC, graças aqui ao contexto de São Paulo, desenvolveu parceria com todas essas indústrias, aí não é necessário que isso seja feito, mas evidentemente a parceria com o setor empresarial é fundamental. E o outro exemplo que nós já estamos em andamento e que eu vou assinar no final desse mês é com o ITA, né? Aqui na São José dos Campos nós vamos assinar, parece agora no dia 31 de outubro ou 1º de novembro, com o reitor lá do ITA, nós vamos fazer isso aí, e no caso do ITA é apenas com a Embraer e a rede de fornecedores, de produtores. Então isso também vai ser adotado lá no ITA. Fica aí a proposta para a Unesp, professor Sandro. Se tiverem querendo fazer essa experiência, nós estamos à disposição. Tem essa questão filosófica e tem a questão também da gestão. A gestão, normalmente, da pós-graduação é o coordenador do curso e o seu colegiado. Essa gestão é feita na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que é o nosso... Então não vou fazer mais com o Unesp. Pronto. Então, tá certo. Então fica aí essa proposta, né? E esse caso aqui, que é a Bolsa Jovens Talentos, que era uma iniciativa do Ciências Sem Fronteiras, né? E que a Bolsa para atrair ou repatriar jovens talentos para a ciência brasileira. E nós estamos usando esse conceito, tanto CAPES quanto CNPq, né? Vocês sabem o que é isso que eu fiz aqui? Isso é o famoso... Como é que chama esse programa? PowerPoint, né? E ele chama PowerPoint por causa do poder do ponto, né? É exatamente, eu apertei aqui no teclado ou no controle, se você apertar o ponto, ele fecha a tela, se apertar de novo ele volta. Por isso chama PowerPoint. Essa parte não estava incluída na palestra, não paga a parte, viu, professor? Então... O BJT, ele foi feito, né, CAPES, CNPq, com a Embrapi, para as unidades Embrapi e com a parceria do IEL também, onde a chamada vai sair, agora já era para ter saído, na verdade, né, para bolsistas que vão pegar aquelas bolsas de 4 mil ou de 7 mil reais, são bolsas boas, né, para trabalhar nas unidades Embrapi, e isso é um pouco para dar atividade para aqueles meninos que fizeram Ciências Sem Fronteiras, na graduação, na área, ou mestrado, nos países altamente tecnológicos, como Estados Unidos, Alemanha, Coreia, Japão e etc., que voltaram e estão aí meio perdidos, né? Então nós vamos fazer essa alternativa, são 100 bolsas, eu não sei se não lembro mais se são 100 de CNPq e 100 da CAPES ou se são 50 de CNPq e 50 da CAPES, mas nós estamos dividindo essa parceria aí. Aqui, estou terminando já, né, uma parceria que assinei aqui há 2 semanas atrás, né, com a CNI-EL, aqui no encontro da MEI, né, da Mobilização Empresarial para a Inovação, nós estamos conversando muito. Já existia o programa, né, com o Inova Talentos, esse do meio, né, em que pegava alunos já formados, ou mestres ou doutores, graduados ou mestres ou doutores, para fazer, então, trabalho no setor empresarial. Em geral, médias e grandes empresas, né? E aí, uma vez que isso
nós chegamos no CNPq, chamamos lá e falamos, vamos dar uma dinamizada nesse programa e envolver mais a academia. Ele agora tem a supervisão também das universidades, e nós estamos querendo fazer isso via os NITs, né, os Núcleos de Inovação Tecnológica, que vem no marco legal mais fortalecido aí dentro do contexto da inovação. E aí fizemos duas coisas. Bom, se existe o Inova Talentos, que é para esse pessoal, a internacionalização está aqui, para esse povo fazer no exterior, e aqui são 200 bolsas disponíveis, e na graduação, aqui durante a graduação, o Inovatec, que é a bolsa de empreendedorismo inovador. Não é de iniciação científica. Aí você fala assim, mas o CNPq já tinha a BIT, Bolsa de Inovação Tecnológica. Isso acabou virando cota extra de iniciação científica. É a mesma coisa, praticamente. Nós já olhamos isso, PIBIC ou PIBIT, faz a mesma coisa. Então, nós vamos criar outra, com outra dinâmica, com outro desenho, outro fundamento, que é para desenvolver a cultura da inovação e do empreendedorismo nos alunos de graduação. E, na semana passada, estando na Fiocruz, e como a Fiocruz tem uma cadeia, né, completa, até na fábrica de medicamentos, de vacinas, né, começa no ensino médio, nós propusemos lá e vamos fazer a experiência também da empreendedorismo inovador júnior, com os meninos do ensino médio que trabalham lá. Então, se nós criarmos a cultura do empreendedorismo e do inovador na molecada, esses caras vão virar depois, né, realmente pesquisadores inovadores, cientistas, empreendedores inovadores. E ninguém quer aqui que cada aluno formado seja um dono de uma empresa, né? Mas que ele tem que ter o espírito inovador na cabeça para ser criativo, não só para fazer o WhatsApp engraçadinho, mas também para ajudar a resolver os problemas do Brasil. Aqui é a última coisa, depois eu vou só mostrar a questão do orçamento. É uma parceria que nós temos com o Sebrae, renovamos também, redimensionamos, agentes locais de inovação. 300 milhões do Sebrae entra no CNPq para fazer esse tipo de programa, e aí isso é anunciado e é feito aí nos diversos estados através do Sebrae estadual. Uma outra argumento que nós buscamos foi mostrar que, ao trabalhar com o setor empresarial, como foi o caso do DAI que nós mostramos, o impacto da pesquisa, né, em coautoria com pesquisadores das empresas, ela melhora também. O mesmo gráfico aqui, né, o impacto da pesquisa brasileira, né, tradicional, e quando você pega artigos com autores também que envolvem empresa, esse impacto sobe significativamente. Eu não sei o quantitativo disso, pode ser ainda um quantitativo, provavelmente é um quantitativo baixo, mas ele mostra que é uma forma também que eu estou, vou publicar com o cara da empresa, isso não vai me dar a bolsa PQ do CNPq, agora vai, né? E mais. Então, é uma alternativa também que nós temos que prestar atenção. Por fim, eu queria mostrar um pouco do orçamento, e eu acho que o professor Sandro é pé quente, que quando me convidou para vir para cá, dada a minha dificuldade, toda vez que eu venho para São Paulo, eu falo assim, caramba, o avião vai atrasar, vai chegar lá em Congonhas, vai parar lá naquelas remotas, vai gastar 1 hora para eu sair do avião e chegar lá na coisa. Bom, aí o avião saiu antes do horário, chegou adiantado, parou no Finger, e pela primeira vez, nós fomos tirados do avião, os cadeirantes a 2. Primeiro do que todos os outros passageiros. Falei, caramba, isso é bom. E eu já estava trazendo na pasta a notícia de que ontem nós conseguimos 400 milhões, 360 milhões, mais uns quebradinhos lá do para fechar o ano de 2017. Portanto, eu estou aqui tranquilo, desse jeito e tal, né? Embora tenha tomado meu remedinho da pressão, mas não é culpa do CNPq, é culpa da reitoria, né? Então, já com boa notícia. Mas eu acho que vale a gente dar uma analisada aqui. Esse é o histórico do orçamento do CNPq ao longo da história de 2002 para cá. Vocês verificam que tem vários componentes nessas barras, né? O azul de baixo é o Tesouro, que é aquele que é votado no Congresso, é do orçamento do Tesouro,
que agora tem aquela limitação da emenda constitucional, que é o do ano anterior mais a inflação do ano. O marrom logo em cima, né, tijolo, essa cor laranja aí, é o FNDCT. Né? Então, está aí o FNDCT, e depois vem outros convênios, doações e convênios, por exemplo, com as FAPs, outras unidades, aí o Fiocruz transfere dinheiro para o CNPq, Ministério da Saúde, e depois o Ciências Sem Fronteiras, né, do que é o FNDCT, do que ele entrou no FNDCT e do que ele entrou na fonte do Tesouro, né, o azul e o verde lá em cima. Então, como engenheiro e já gestor público há muitos anos, eu falei assim, deixa eu expurgar aqui e ficar com o que é do CNPq. O que é do CNPq? Tesouro e FNDCT. São as duas fontes. Então, fizemos isso, o gráfico fica dessa forma. Né? Então, o que a gente observa é que realmente ele vinha crescendo, né, os dois, tanto menos o Tesouro, mais o FNDCT, até atingir o pico que foi em 2013, e depois a tendência dele é cair. Essa barra aqui, ainda azul e marrom, era o orçamento que nós recebemos quando cheguei lá no CNPq em 2016, em outubro. Né? Era 1,4 bilhão de reais. Né? 1,4 bilhão. E aquele verde ali é o que nós conseguimos executar. Por isso que é verde, é a esperança de que continue assim nesse ano também. Né? É 1 bilhão e 900 milhões. Nós executamos 137% do orçamento. Isso é sonho de qualquer ordenador de despesa. Né? O professor Santos deve estar pensando nisso também. Né? Que, em geral, o CNPq sempre executou muito bem os orçamentos, 99%, 98% e tal. Mas 137%, aí foi mágica? Não, pé quente. No ano passado, vocês lembram que o governo fez aquela lei da repatriação dos recursos. Não é nada de lava-jato e tal, essas coisas não. Que eu estava falando disso para uma jornalista, ela perguntou assim, mas quanto que veio para o CNPq da lava-jato? Eu falei, pelo amor de Deus, moça, vira a boca para lá. Não veio nada de lava-jato. Aqui tem a repatriação do dinheiro que o povo rico tinha no exterior. Que ao trazer para o Brasil, pagaram o impostozinho caprichado. Daquele imposto, gerou-se 46 bilhões de reais. E o ministro conseguiu, para a área de ciência e tecnologia, 1,5 bilhão, dos quais 500 milhões vieram para o CNPq. Então, nós pagamos, no final do ano passado, todas as dívidas que o CNPq tinha pagáveis. Né? Algumas não eram pagáveis, porque ou não tinha instrumento formal, ou tinha inadimplência, etc, etc. Né? Quem é PQ do CNPq aqui? Vocês, pela primeira vez na vida, devem ter recebido a Bolsa de Janeiro em dezembro do ano passado. Né? Tinha gente até ligando lá para o CNPq. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, nós tem uma maquininha de dinheiro que nós estamos fazendo. Papai Noel, passagem de ano e tal. E conseguimos, inclusive, pagar 3 meses de bolsa para o exterior adiantado. Janeiro, fevereiro e março desse ano já foi pago com esse dinheiro que está aí. Portanto, foi uma solução que se vislumbra, de alguma forma, que está indo mais ou menos na direção. Porque ontem nós conseguimos esses 360 milhões para fechar o ano e tem mais alguma coisa em negociação. E a expectativa do ministro é que em dezembro, de novo, né, naquele rapa final, a gente consiga, então, ainda fazer mais alguns milagres nesse ano. Por isso que eu deixei em verde lá, né, para a gente ver. O que nós temos até agora? Né? Nós temos até agora executados, né, e garantidos 1,2 bilhão para o Tesouro e 75 milhões para o FNDCT, que é muito pouco. A previsão era 400 milhões de FNDCT. Então, isso está nos atrapalhando. Agora, nós abrimos também uma chamada para as empresas trabalharem com o CNPq naquilo que elas queiram fazer investimento em função do novo marco legal. Depois a gente pode falar um pouquinho do marco legal. E, em função disso, muita gente falou assim, Mário, isso aí, empresa nenhuma vem aqui para procurar o CNPq para investir em ciência. Aqui. Nós estamos surpresos da quantidade de empresas que têm interesse e algumas nós já acertamos. Vale, Petrogal, do Portugal, o farmacêutico é a AstraZeneca,
Aliás, até achei bom, porque um dos medicamentos que eu tomo para pressão é deles, né? É o Atacand, então eu falei assim, às vezes até abaixa esse preço aí, né? Que é o danado de caro, o danado do medicamento. E também é a Hyundai da Coreia. Fechamos com a Hyundai essa semana. Então, tem perspectivas, a Petrobras também vai colocar recurso, então tem uma expectativa. E, em função disso, nós estamos trabalhando em duas outras frentes, que é o não contingenciamento ou qualquer rótulo que se dê para o FNDCT. Isso é uma iniciativa negociada com a Câmara e o Senado Federal, as comissões já estão de acordo, vamos ver como é que pode ser feito isso. E o outro é fazer um fundo privado para esse programa da CAPES com o CNPq de internacionalização. Isso também, porque se a gente ficar com fundo público, você está sempre sujeito ao teto orçamentário e está sempre sujeito à questão que nós estamos tentando derrubar na regulamentação, que é a capital, custeio e bolsa, essa amarração que é muito ruim, né, para pesquisa, e que lá em Minas Gerais já resolvemos, lá a FAPEMIG não tem isso mais. Né? Lá é apoio à pesquisa e tem flexibilidade de utilização. Portanto, é possível ser feito, né? Mas há resistência. Então, com isso aí, eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para a gente fazer o debate. Obrigado. Bom, obrigado pela apresentação, Mário. Excelente, né? Ver essa vibração, ou seja, é o que nós vivemos aqui também com a questão da crise, mas ver o potencial e a alegria de falar de assunto e parece que nem existe a crise, né? Então, obrigado pela apresentação. Eu vejo e fico muito feliz, né, de ter o seu papel, né, no Executivo, agora no CNPq, na defesa realmente da triangulação, né, universidade com empresa e com o governo, né? Isso é muito importante. Eu gostaria de citar uma entrevista do Gianotti, no mês passado, e que ele coloca algo muito importante, que é o capital de hoje não é o capital do século XIX, é o capital, justamente o capital do conhecimento, né? Então, desejo assim um sucesso aí pela sua gestão. E espero que continue, né? O ano que vem é um ano de mudanças, mas que eu espero que você continue atuando no CNPq. Né? Então, está aberto, né, para plenário em perguntas e também para os que nos assistem pela TV Unesp. As perguntas poderão vir para unesp.imprensa@reitoria.unesp.br. Arnaldo, você vai controlar? Já temos perguntas de fora. Bom, Carminha já se inscreveu. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a plaquinha para que eu possa identificar aqui. Mais alguém? Bom, então a primeira pergunta é para a Gladys. Bom dia, professor. Eu gostaria de puxar um pouco a questão para a graduação, que é a minha preocupação, né? Como já nos conhecemos, o senhor sabe que eu estou na pró-reitoria de graduação, e eu vi no seu currículo que o senhor teve uma passagem pela Inglaterra em que fez, inclusive, uma pesquisa relativa aos currículos das engenharias. E aí a minha pergunta é a seguinte: o que o senhor acha dos nossos currículos de engenharia? Será que os nossos currículos não estão, assim, um pouco travados demais? E será que será que também não é por conta desse tipo de travamento e do pouco incentivo que a gente dá à inovação, ao empreendedorismo, especificamente nos nossos currículos de engenharia, mas também estendendo esse raciocínio para todos os outros currículos? Será que a gente não está no caminho inverso para chegar onde a gente gostaria de chegar, que é o que o senhor coloca hoje? Não é? Então, então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre, especificamente, os currículos da engenharia e os currículos dos demais cursos de graduação em geral. Não seria interessante a gente dar uma guinada aí e em direção a um maior incentivo à pesquisa, um maior incentivo ao empreendedorismo, à inovação? No meu entender, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir quebrar
essa questão e chegar onde a gente gostaria de chegar. Obrigada, mas gostaria de parabenizá-lo pela apresentação, que foi muito iluminadora. Obrigada. Vou responder cada um ou vou anotar umas três? Professor Mário, vamos organizar assim umas 3 perguntas, aí o senhor responde, né? A próxima é a Carminha. Bom dia novamente, professor. Nós já nos conhecemos. Eu sou Encarnação Exposto, do Departamento de Geografia, e que estou liderando aí esse movimento para a contemplação de verbas para o INCT. Eu queria fazer uma pergunta que se desdobra em 2. Eu queria ouvir a sua opinião sobre as descontinuidades e a repercussão dessas descontinuidades nas políticas de ciência, inovação e tecnologia no Brasil. Nós, como pesquisadores, ficamos muito contentes de ver, enfim, que novos programas são criados, mas, por outro lado, num período em que não há realmente nem ampliação, nem manutenção do orçamento, temos, assim, preocupação com essas descontinuidades. E aí, então, esse primeiro ponto, as descontinuidades, já que a gente, para ter resultados de pesquisa, não pode trabalhar com curto prazo, mas com médio, em muitas situações com longo prazo, eu toco no ponto dos INCTs, quer dizer, 250 e poucos INCTs foram aprovados e só 101 foram até o momento contemplados. Foi um enorme esforço de pesquisa e trabalho internacional, contemplando, portanto, aí o princípio da internacionalização. E eu perguntaria, né, será que parte desses programas não poderiam ou priorizar ou dotar recursos já para projetos avaliados, porque eu acho que, bom, de novo vamos abrir edital, de novo vai todo mundo se organizar, se redefinir segundo um conjunto de demandas que é muito grande. E a segunda parte é um pouco de preocupação com as descontinuidades dos programas que eram muito importantes para o campo das humanidades, né? Não há nenhuma dúvida sobre a importância da tecnologia e da inovação, não se trata aqui de uma competição entre áreas, de maneira alguma, mas do reconhecimento que essas linhas elas acabam priorizando, colocando ênfase, né, nas ciências, vamos dizer, mais biológicas e exatas, e refletem uma mudança de política do período anterior, em que programas como o ProSul, como o ProAfrica, eles tinham um caráter importante de não apenas, enfim, compartilhamento do mundo sul-sul, né, ao invés de todo o foco nas relações norte-sul, mas mais que isso, eles me parecem que são importantes porque os problemas de pesquisa nas humanidades se identificam muito mais com isso que a gente poderia chamar genericamente de a periferia do capitalismo, do que, às vezes, favorecer apenas, porque elas são muito importantes, né, as relações norte e sul. Então, há perspectiva de retomada. Eu citei 2 programas porque eles foram muito importantes e permitiram, principalmente para o caso da América Latina, formação de redes de pesquisa que funcionaram durante 7, 8 anos, estão agora 3 anos sem nenhum tostão para poder continuar o seu trabalho. E, claro, também muito obrigado, não apenas pelas informações, mas pelo bom humor e pela palestra que foi trazida para nós. Professor, agora eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa de fora, né? Eu vou ler a pergunta. Manuela Soares, de Resende, Rio de Janeiro. Ela encaminha a seguinte pergunta. Dizem que o cão nunca alcança o gato porque o gato busca, acima de tudo, sobreviver. Como as universidades públicas podem sobreviver num cenário de crise orçamentário-financeira? Somos gatos que têm esperança e futuro? Bom, meu primeiro comentário aqui é que, né, há um predomínio de gênero aqui nas 3 primeiras perguntas, né? Então, isso nos remete a 2 constatações que já fizemos no CNPq. O primeiro é que a pesquisa para iniciação científica, cuja origem do estudo CGE, que o professor Krieger conhece bem,
nasceu aqui da Unesp. A base inicial do projeto, do levantamento sobre bolsistas de iniciação científica do CNPq, num período de 10 anos. Aí, isso já tem uns 3 que saiu o resultado da pesquisa e que mostrou, né, que 60% dos bolsistas de iniciação científica do CNPq são meninas, né? E há uma pesquisa que saiu há pouco tempo atrás, talvez 1 mês ou 2, que mostra que o Brasil é o país onde a igualdade de gênero na pesquisa é a mais equilibrada possível. Mas aqui eu estou vendo que os homens estão em desvantagem, porque foram 3 perguntas das meninas, né? Então, vamos da professora Gleides, né, sobre o currículo da engenharia. Essa pergunta sua, eu precisava dar outra palestra, viu, professora? E o que eu já fiz na Unesp, na antiga reitoria, lá na Praça da Sé, há pelo menos uns 20 anos atrás. Mas, assim como a mudança de currículos de graduação e a ciência brasileira, são questões de persistência e de longo prazo, né? As diretrizes curriculares para as engenharias, né, que... ela estava baseada na portaria 48/76, né, que era o início dos cursos de engenharia. Para ser mudada depois da LDB, gastou 5 anos. E eu fui da comissão também da ABENGE, né, que esteve no COBENGE semana passada, o COBENGE em Joinville, e esse tema persiste. E estava lá exatamente o secretário da CESU, Paulo Baroni, outro grande mineiro, né? E é preciso ser dito nesse momento que há no segundo escalão, hoje, do governo federal, felizmente existe uma turma que está ocupando esses cargos, que são pessoas da mesma turma, do mesmo grupo, com pensamentos muito semelhantes. É o professor Prata lá no Ministério, o Baroni lá na CESU, o professor Abílio, que quando eu era reitor, ele era o secretário da CESU, foi presidente da CAPES, voltou, foi presidente da FAPERGS, enquanto eu era presidente do CONFAP. Então, tem uma turma aí que mais ou menos, e nós estamos procurando fazer isso em articulação. O professor Marcos Sintra, da FINEP, nós levamos a FINEP para dentro do CNPq, e aí foi no sentido físico, mas há interesse também no sentido lato, né, de trazer a FINEP para dentro do CNPq. Mas não pode falar isso com o professor coisa não, viu? Aqui, então, a questão do currículo, você tem razão, professora. Mesmo nas diretrizes curriculares de 2002, ainda persistiu, embora os princípios, né, para a flexibilização curricular e o avanço dos projetos pedagógicos das engenharias tem avançado, mas houve muita resistência do lado do sistema profissional, com o sistema Confiacreas, né? E o MEC, para fazer aquela coisa sempre de vão pegar o meio de caminho, né? O remendo pode ter saído pior do que o soneto. E, nesse momento, se discute de novo revisão das diretrizes curriculares para as engenharias. Foi tema desse COBENGE a semana passada, e precisa realmente, você tem razão, mudar a característica dos currículos, de todos os currículos. A questão da inovação, né, que eu vou falar um pouco para a professora Carminha também, a questão da inovação, todo mundo acha que inovação é só hard tech, não. Inovação em todas as áreas, inclusive a abordagem educacional, a abordagem sociológica, ela tem que ser inovadora, porque o mundo é outro. Nós estamos no século XXI e temos que olhar para frente e não para trás. Então, nesse sentido, realmente você tem razão, precisa mudar os currículos de engenharia, precisa mudar os currículos da graduação toda, que é uma repetição da década de 70, na maioria deles. E eu tenho falado sobre isso, agora não, mas falava, né, durante o período que nós estávamos no COBENGE, falava para as engenharias, mas falei para a medicina, que fez grandes avanços nos projetos curriculares, para a enfermagem, para a área de artes, inclusive. Então, são coisas que nós precisamos realmente rever e levar esse conceito também, que o conceito da ciência dentro da universidade está muito claro, mas o conceito de ser inovador, de ser criativo, né? E tem mais, viu, professora? Temos que levar isso até para o ensino médio também e o ensino básico. Então, eu acho que assina embaixo e temos, na medida do possível, tentado trabalhar
nesse sentido. Então, aí eu passo para a questão da professora Carminha, mas vou responder invertido, né? Vou pegar exatamente essa questão das humanidades, né? Na verdade, a questão das humanidades, né, essa foi uma das decisões do Ciências Sem Fronteiras, que tem a sua justificativa, mas ela tem equívocos. Então, você fique tranquila, porque ninguém assentaria na presidência do CNPq com a maior defesa pelas humanidades, especialmente pela educação, do que esse que está aqui na sua frente. Porque o meu doutorado foi exatamente no uso da inteligência artificial, já que a nossa inteligência normal não estava dando muito certo, então vou procurar um pouco de inteligência artificial para ajudar na educação. E, exatamente, nós estamos negociando com o MEC uma grande chamada para projetos de pesquisa em educação, mas focado na intervenção da educação básica. Porque, me desculpem aqui a ênfase, mas eu preciso fazer. Se as pesquisas em educação, e a maior quantidade de bolsas PQ do CNPq é da área de educação. Se fôssemos tão bons na área da educação, a nossa educação básica não seria tão ruim. Então, chega de pesquisar Vygotsky, Piaget, né, e vamos fazer projeto de pesquisa para intervenção na qualidade da educação básica. É isso que nós estamos defendendo. Sem, evidentemente, é lógico que isso aqui é uma força de expressão, né, que as teorias continuem sendo feitas, mas é preciso também de que a educação, que os projetos de educação cuidem de um problema brasileiro. É isso que eu falei. Vamos inovar, mas é inovar também na educação. É inovar em todas as áreas do conhecimento. Não tem essa briga na minha cabeça, não tem no CNPq, essa briga área hard versus área software, área engenharias versus área humana. Inclusive a diretora, que é lá a diretoria de engenharias humanas e sociais, né? Ela é uma professora também, que é engenheira civil de graduação, mas toda a carreira dela, inclusive o doutorado dela, é na área de educação, né? Em educação e engenharia. Eu fui da banca dela, por isso que eu a conheci, né? E fala exatamente da importância da... Então, nós tivemos no MEC recentemente, com a secretária executiva, e aí eu te respondo a outra coisa, não tem projeto novo competindo com os projetos antigos no CNPq. Todo o recurso que nós estamos agora procurando para as novas ações do CNPq são recursos além daqueles já existentes. E, inclusive, no MEC, nós chegamos pedindo já 50 milhões para essa chamada para a educação básica que está em preparação. E todos os outros programas que você falou, professor, realmente ficaram parados lá. Mas antes dessa nova gestão, né, o CNPq está sob nova direção para melhor lhe servir, né? Então, nessa nova gestão, nós estamos recuperando o ProAfrica, está lá na minha mesa para assinar, e aquela parceria com os BRICS também, né? E estão avançando, então. Inclusive, felizmente, eu dei sorte, não sabia que você ia fazer essa pergunta, mas o primeiro gráfico que eu botei de interação é da América Latina, né? Nenhuma restrição, acho que isso é importante, mas sem perder de vista, como você falou, que é muito importante nós nos relacionarmos com o melhor da ciência mundial, né? Então, o equilíbrio entre essas coisas e uma atuação bem planejada, que seja de curto, médio e longo prazo, é que vai nos levar a avançar nas duas áreas, né? E em relação ao CNPq, aos INCTs, né, foi uma herança muito difícil que eu recebi, né? Mas eu conheço bem os INCTs. E, na verdade, a professora falou assim, foram 252 aprovados e 101 contratados. Não, foram 252 recomendados. Porque toda chamada ela tem um limite de recursos. Chegou naquele limite, você não pode contratar mais. Mas mesmo entendendo essa questão, então feita essa observação, mesmo entendendo isso, a professora sabe que nós estamos lutando para contratar mais INCTs. E já conseguimos mais 3. Um COMEC, um COMEC é lá da UNB, um aqui de São Paulo com a área de aeronáutica,
É da Unesp? Maravilha, professor. Então, ó, pronto, ponto para nós. Isso, pronto para nós. E conseguimos mais 4, 3 do Pará e 1 de Minas Gerais com a Vale, a maior mineradora do planeta, que inclusive, nasceu lá em Minas Gerais, vai apoiar 4 coisas. E mais 1 da Amazônia de malária com a Fundação Bill e Melinda Gates. O Marcelo, nosso conhecido do vice-reitor lá, o Sérgio, né? O professor Sérgio, o Marcelo está lá em Washington, no encontro com a Fundação Bill e Melinda Gates, e por insistência minha, que conheci o pessoal da Fundação Bill e Melinda Gates no CONFAP, e fiquei amigo do CEO lá, que é o braço direito do Bill Gates. E ele teve no CNPq para visitar, ele veio visitar o Ministério da Saúde. O negócio deles é saúde, né? Foco na saúde pública lá e tal. E ele foi ao CNPq a meu convite, e lá eu dei uma facada nele, né, para financiar o INCT de malária, que é de interesse deles, que é lá do Amazonas. Então, nós estamos trabalhando. Agora, era muito mais importante, né, que você sabe bem disso, que eu descrevi, professora, que o governo federal pudesse destinar mais recursos para os INCTs, que é uma negociação feita na Casa Civil em função dos INCTs ser um programa prioritário da Presidência da República. Na ciência e tecnologia são 2. É o satélite, que está no ar, vai entrar em operação agora em 2018, vai botar o Brasil inteiro ligado com internet de alta velocidade, isso é importantíssimo para a dimensão do Brasil, e o outro programa prioritário são os INCTs. Né? O programa é prioritário. Só que se ele é prioritário, então é preciso que ponha mais dinheiro. E isso nós ainda não conseguimos. Consegui com o Ministério da Saúde, que vai pagar mais 1 também. Mas assim, é porque realmente o orçamento do Tesouro, essa crise aí, se não fosse a expansão do déficit público de 139 bilhões de 139 para 159, nós estaríamos em maus lençóis. Mas isso está resolvido. Então, assim, nós continuamos lutando para obter, mas dentro desse contexto, né, que não está fácil. Vamos ter dia 10 agora uma reunião na Casa Civil. Quem sabe, se tiver boa notícia, você será a primeira a saber, professor. Ligarei para você. Né? E a Manuela, do Rio de Janeiro, é o cachorro e o gato, né? O cachorro correndo atrás do gato. E tem até aquela história que eu tenho defendido lá no CNPq, né? Eu faço uma conversa com os servidores. Quando eu cheguei no CNPq, eu visitei todos os setores do CNPq. Todos. Fiz um CNPq tour. Né? Isso já mudou o clima lá, que o clima era péssimo, né? Não tem dinheiro. Né? Aí nós mudamos o astral. Eu tenho feito um programa de conversa com os servidores. Né? E numa da conversa anterior, eu levei lá uma imagem mais ou menos dessa. Não adianta o CNPq ser grande se ele não for rápido. E aí peguei uma frase do autor, que eu não estou lembrando mais, que diz o seguinte: hoje, no mundo de hoje, não é o peixe grande que come o peixe pequeno, é o peixe rápido que come o peixe lento. Então, o CNPq tem que ser peixe rápido. Então, as universidades também, né, e as agências de fomento e as universidades têm que ser rápidas para correr, não correr do cachorro, mas correr para buscar novas soluções. E eu acho que essa questão está sendo bem trabalhada e precisamos insistir, pedimos o apoio de todos, né? Inclusive para acionar parlamentares, para escrever artigos, para movimentar a defesa da educação e da ciência, tecnologia e inovação. Porque nós estamos correndo atrás, né, do orçamento e não correndo do cachorro, que é a crise que quer nos pegar. Mas não vai. Acho que eu cobri as 3. Isso. Bom, devido ao adiantado da hora, pessoal, nós não vamos mais aceitar inscrições. Eu tenho 5 pessoas inscritas e 2 perguntas de fora ainda, tá? Eu vou pedir para que as pessoas façam suas perguntas de maneira sucinta, né? Para que a gente possa ter tempo ainda de terminar as discussões e iniciar a reunião do CO. Bom, na minha relação aqui, o próximo é o Reinaldo. Reinaldo. Não, professor. Não? É o 75. Ah, você é o 75? Então é o Ricardo. Obrigado, professor, pela brilhante apresentação. Um interesse enorme da universidade no CNPq. Eu tenho 2 questões.
que eu vou tentar ser breve, conforme foi solicitado, né? Uma é essa relação que eu vou chamar aqui de PPP, né? Parceria público-privada na formação de novos recursos humanos, o interesse que se mostra do CNPq como sendo um dos aspectos a serem apoiados, né? Mais apoiados. E a minha pergunta está relacionada... o senhor falou um pouquinho sobre o interesse, de fato, da indústria. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu participei de um projeto junto da indústria aqui em São Paulo também, mas assim não havia, por exemplo, o interesse da participação, e o professor Krieger está aqui, da FAPESP no envolvimento por causa da complicação que isso ia levar, ia tardar, e a pesquisa não ia se desenvolver, e talvez o produto não chegasse até o mercado e tal. A gente está sabendo do marco legal, que isso possa ser um fator importante para desburocratizar essa situação, mas o senhor também citou que está em processo de regulamentação. Quer dizer, como é que o senhor vê isso? Quando é que isso vai, de fato, ir para frente? E o segundo ponto é sobre a boa notícia seguida da má notícia, né? A boa notícia dos 300 milhões, são isso, né? 360 milhões, que isso nos resguarda aí o ano de 2017, mas nós temos 2018. E eu, como ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, recebo informações, por exemplo, da SBPC, e uma delas convocando para nós irmos, né, todas as sociedades filiadas à SBPC, irmos dia 10 agora ao Congresso, fazermos pressão sobre essa questão do orçamento de 2018. Como é que o senhor, como presidente do CNPq, como que o senhor vê essa situação? Muito bem. O próximo inscrito é o José de Souza. Foi? Então, não, ele é o Alberto. O próximo é o César. Bom dia, professor Mário. Obrigado pelas... Professor, eu fui chamado primeiro. Professor Rodrigues, estou aqui. Eu não saí, eu estou aqui. O senhor foi buscar o microfone? Que o microfone... Ok, então pode formular. Desculpa, César. Okay. Pode formular a pergunta. Obrigado. Professor Mário, é o seguinte, eu tive contato com o programa ALI do SEBRAE, sou da Unesp de Bauru, da Faculdade de Engenharia, e nós estamos lá envolvidos, inclusive, em fazer uma reestruturação curricular, com vista exatamente a conectar mais a nossa graduação com o mercado, com as empresas, porque nós entendemos que o nosso laboratório natural seria as empresas. E, por conta disso, eu comecei a fazer alguns pilotos, né, pelo meu conhecimento que eu tenho com o pessoal do SEBRAE, eles me permitiram trabalhar no programa ARI junto com eles, e nós trabalhamos com 2 pequenas empresas lá de Bauru. Bom, fico grato e contente de ver a renovação do programa, né? Mas eu vejo alguns desafios do ponto de vista, às vezes, do que a gente pode chamar assim, de cientificização do trabalho acadêmico nesse tipo de empresa, em função de que, primeiro, né, eu tenho lá empresas de 3 mil milhões de reais, mais ou menos, de faturamento ano, não é uma coisa gigante, né, é uma coisa pequena, mas não é desprezível. E essas empresas, as que eu, pelo menos, trabalhei, eu posso dizer para o senhor que um dos grandes desafios é você transformá-las, né, em empresas com uma estrutura, com uma lógica de pensamento alinhado com a sobrevivência delas dali para frente, ou seja, elas cresceram naquela fase do empreendimento por necessidade ou por oportunidade, o que seja lá, e elas crescem e chegam a um determinado tamanho em que você começa, ou elas se reestruturam, se organizam e começam a ter condição de ter um gerenciamento mais eficaz, e aí, se você pensar puramente dessa lógica, né, alguma coisa que seria um trabalho de consultoria rápido, você lá organiza e volta. Mas o desafio da ciência é que o contexto dessas empresas, em que tenda-se o que por contexto? A cultura empreendedora dos fundadores, né, o modelo de gestão, a cultura que a empresa gerou,
ela precisa ser realinhada. Então, não basta você simplesmente ir lá mexer nos processos. Então, o que poderia ser a pesquisa é exatamente esse processo de transformação, porque a transformação física que você vai fazer nos processos, melhorar, colocar um software, melhorar um processo, conectar, etc., é uma coisa trivial, rapidamente, já muito conhecida, né? Muitas das coisas já com mais de 100 anos conhecidas. Então, o que eu vejo, assim, uma das dificuldades é esse ponto, né? Ou seja, como é que a inovação neste contexto, ele não se dá no trabalho que você faz de engenheiro, de fato, né? Mas no trabalho para que o trabalho de engenheiro se torne viável. Entendeu? E gostaria que o senhor me falasse um pouquinho de como que essa nova fase do ALI, né, vai evoluir, qual que seriam os objetivos deste programa, por favor. Obrigado. Próximo, então, agora é o César. Bom, bom dia, professor Mário. Eu vou ficar de pé não para ser mais focado pelas câmeras, mas só para poder olhar diretamente para o senhor. Obrigado pela brilhante contribuição e mais pela simpatia e pelo entusiasmo, né? Precisamos disso. Se não tivermos entusiasmo nesse momento, acho que não podemos avançar muito. Bom, o senhor mesmo colocou dados de investimento aí em vários anos e destacou que nós até avançamos, né, em termos de produção científica, mas essa produção, esse avanço foi quantitativo, né? E parece que nós perecemos ainda no sentido de produzir muita coisa, mas que ainda talvez tenha pouca utilidade. Eu não estou me referindo nem à questão da deficiência da produção de um conhecimento inovador, mas mesmo em pesquisa básica, fundamental, que é essencial, esse conhecimento produzido ele ainda é de pouca qualidade, né? Como que o senhor vê isso? Parece que nós, na minha visão, nós temos alguma coisa imbricada na nossa cultura científica que é uma barreira. Obrigado. O senhor me permitiria acrescentar uma última pergunta de fora, porque nós vamos chegar a 1h30 do debate que é previsto para esse debate. Para a gente não ultrapassar, eu sugeriria então que a última uma pergunta de fora e os mais 2 inscritos ainda encaminhassem a pergunta para o senhor por e-mail, a gente poderia responder depois, mas essa pergunta é que ela já tinha aparecido aqui desde o início. Tá? Então a pergunta é da Maria do Carmo Soares, de Boituva, São Paulo. Como o CNPq pode auxiliar concretamente na aproximação do desenvolvimento científico da universidade pública com o setor produtivo? Tá? É isso, professor. Vamos lá. Eu falei com o reitor que eu falava muito, então no convite ele devia ter previsto aí umas 2 horas, que eu estou gostando do papo, o papo tá bom. Eu vou começar com o Ricardo, então, cadê o Ricardo ali? O Ricardo, a do Ricardo é sobre o marco legal, essa aqui é mais, talvez, se importa se eu responder as outras primeiro, Marco, porque aí depois a gente pode encerrar, porque para deixar o bom humor aqui, eu vou contar o caso do marco legal na última reunião lá na Casa Civil. Se bem que está gravando e transmitindo, né? Mas eu falo assim mesmo, não tem problema. Tranquilo para você? Pois é, a outra é do orçamento de 2018, né? No orçamento de 2018, eu acho fundamental, durante esse processo do marco legal, que nós fomos várias vezes ao Congresso, eu ouvi várias vezes de deputados e senadores que eles falavam assim, mas toda vez que vocês fazem um negócio, não vem ninguém aqui no Congresso para defender, só vem meia dúzia de gato pingado. Então, né, infelizmente, não sei se é particularidade nossa, né, o brasileiro aqui, quando na área da educação e da ciência, nós somos pouco articulados para fazer esse tipo de pressão quantitativa no Congresso Nacional. Então, é muito importante que a gente faça isso. E que aqueles que costumam ter, né, acesso a escrever artigos em jornais, revistas e tal, façam um artigo sobre isso, mostre a crise e tal. Isso é muito bem-vindo, a gente está combinando isso mesmo, né, de fazer essa defesa. A própria SBPC, né, que você mencionou, né, e a ABC são parceiros de primeira hora
hora, nós estamos lutando, né, com muita força nisso, inclusive reativamos o CCT, que é o Conselho Nacional, o professor Krieger defende muito a questão do CCT, né, Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que ficou parado por uns 3 anos, né? E foi reativado no final do ano passado, exatamente em cuja reunião foi lançado foram lançados os INCTs, pagamento do universal do ano de 2014 e 1,5 bilhão para a área de ciência, né? Isso foi lá no Palácio do Planalto. E as reuniões executivas desse conselho, inclusive, estão acontecendo agora na sede do CNPq. E teve uma a semana passada. Infelizmente eu não estava, porque estava no COBENGE, lá das engenharias. Mas essa articulação, ela é muito importante e a pressão em cima dos deputados é muito importante. E ontem eu conversei com um que vai marcar uma conversa do CNPq com o relator do orçamento. No ano passado eu conversei com o relator do orçamento. E ele falou assim, professor, aumentar não tem jeito, mas eu vou garantir que nós não vamos deixar cortar esse valor que está aqui, e realmente isso foi cumprido, né? No final do ano houve aquele tormentozinho, porque na hora de sancionar, na hora de aprovar no Senado, né, o senador Eduardo Braga fez uma manobra lá que jogou o dinheiro da Ciência e Tecnologia para uma fonte 900 lá, que ninguém sabia o que era o negócio, né? E aí nós ficamos mais rapidamente, o ministro atuou e houve a correção para a fonte 100 tradicional. Mas o valor previsto lá foi preservado, nós vamos continuar. Mas não adianta só o ministro ir lá, presidente do CNPq, presidente da FINEP, precisa da sociedade mostrar que isso é importante para o Brasil. E aí a mobilização é importante. O marco legal, eu volto nele, né? O José de Souza, né, do Ali, lá eu sugeriria, viu, José, também que nós estamos renovando isso, chamamos o Sebrae lá no CNPq, renovamos esses 300 milhões que nós vamos investir, né, e o Ali é mais uma visita, né, eu sugeriria para você associar com o Inovatec, que é colocar o aluno lá dentro, né? E existe um programa com a FINEP que chama, infelizmente também pela falta de recursos ele foi interrompido, chama Tecnova, que era exatamente para micro e pequenas empresas, né? Que são essas que precisam realmente desse apoio na gestão, na visão de que a inovação é a saída para a sobrevivência deles e algum apoio nesse sentido. O Tecnova, nós estamos numa parceria com a FINEP, com o professor Marcos Sintra, uma delas é para transformar o FNDCT num fundo financeiro, né? Hoje o FNDCT é um fundo contábil. Acabou o ano, acabou o orçamento, ele some com o dinheiro que não foi usado. Num fundo financeiro, como é o FAT, mesmo que ele não seja usado, ele está aplicado e ele vai rendendo ao longo do tempo. Então, essa é uma ação. E a outra é, no recurso reembolsável para a empresa, aquelas empresas, né, que fizerem uso desse recurso, né, elas terão condições especiais se associarem com a academia. Então, a parceria entre o CNPq e a FINEP, para que a empresa possa pegar um recurso reembolsável, mas é com taxa FINEP, que é muito baixa, e as condições de pagamento, de carência, né, e de garantias são flexibilizadas aí se ela atuar em parceria com a universidade. Então, eu sugeriria esse olhar aí. E no Ali, a nossa conversa com o Sebrae foi envolver mais a academia, não ficar só o Sebrae junto, né, para que a empresa possa receber um pouco dessa injeção acadêmica e também da questão da visão gerencial. Aí eu pulo, se o professor César também me permitir, para responder a Maria do Carmo, lá que fez a pergunta, né, de como que o CNPq pode atuar para fazer com que o setor... Eu não gosto de chamar de setor produtivo, né, porque nós também, da academia, somos produtivos, né? É o setor empresarial, o setor privado, né? E com a academia. Esse é o conceito, né, que o professor Sandro mencionou inicialmente, ele não falou exatamente o termo, mas falou sobre isso, que é a hélice tríplice, né? É exatamente o governo
no caso, o CNPq, a FINEP, a CAPES, que tem esse papel de, na hélice tríplice, né, que hoje se assenta sobre uma base social de desenvolvimento, né, é o governo que tem a função de cumprir esse papel para articular a academia com a empresa. E é isso que nós estamos procurando fazer no CNPq. Inclusive, começando lá no ensino médio e na graduação com o Inovatec, já assinado, publicado no Diário Oficial, em vigor para o funcionamento. Então, Maria do Carmo, é um papel que o CNPq até então não desempenhava, ou desempenhava de uma forma muito acanhada, e que agora nós estamos injetando muita energia e muita expectativa no sentido de que o CNPq possa cumprir esse papel, que é o papel do conceito do almirante Álvaro Alberto, lá em 1951, de ser uma agência estratégica para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, nós estamos procurando resgatar isso aí. O César, né, o professor César, pergunta sobre a questão da qualidade da pesquisa, separando mesmo aí a questão da inovação. Uma pesquisa que foi feita pela CAPES e que está dentro desse programa nosso de excelência, né, das universidades, centros de pesquisa, que está sendo construído, nós não sabemos nem o nome dele ainda. Né? Cadê o professor César? Ah, está lá. Então, uma constatação que foi feita, professor, é que 63 ou 2% dos pesquisadores brasileiros não têm experiência internacional. Isso é assustador. Né? Isso é assustador. E tem um número que eu não lembro bem mesmo, mas é mais de 30% que não, pesquisadores que nunca se afastaram mais de 100 quilômetros do laboratório de pesquisa dele. Quer dizer, esse não tem interação, pode até ter interação por internet e tal, mas ele nunca saiu, né? Vamos supor que seja alguém aqui de São Paulo, ele nunca saiu, né? Não chegou nem em Ribeirão Preto, que eu já sei que aprendi que é 350 quilômetros, não é isso? Viu que eu prestei atenção, não. Então, esses dados mostram, então, o seguinte, que a internacionalização, viu, professor César, ela é e esse programa vem nesse sentido de melhorar o impacto, né, e a qualidade da ciência produzida. Ela precisa mais recursos, sim, precisa de melhor articulação das nossas redes, INCTs, Pronexes, né, os programas aqui do Estado de São Paulo, PIBID, não sei o que lá, mas também precisa de uma ação internacional para mudar a qualidade da pesquisa. E no caso do Zika, por exemplo, ficou demonstrado isso. O Brasil é o segundo maior produtor de produção científica indexada em revistas de alto nível em questão de vírus da Zika, só perde para os Estados Unidos. Quer dizer, é possível, então, fazer isso, mas certamente o caminho é a internacionalização, e nós vamos cuidar um pouco disso também. Não só da quantidade, mas um pouco mais, no CNPq, olhar um pouco mais a qualidade da pesquisa e o seu impacto. Essas duas visões nós estamos querendo ampliar. Então, eu falei duas palavras-chave aqui, né? CNPq, com vocês, que são os PQs, vamos cuidar um pouco mais da questão da qualidade da pesquisa produzida, e não só preocupar em fazer quantidade para ganhar a bolsa do CNPq, mas vamos preocupar também com a qualidade e principalmente com o impacto da pesquisa. Impacto aí eu estou falando o seguinte: gera riqueza, soluciona problema brasileiro, resolve o problema da educação básica do Brasil, que está nesse nível que está. Então, é isso que nós precisamos fazer. Né? E aí, agora, para encerrar, então, que eu já falei demais, eu volto à história do Marco Legal. O Marco Legal começou em 2011, né? Em 5 meses a proposta estava pronta, tramitou no Congresso Nacional de final de 2011 até 2014, quando naquele momento se verificou que, se ele fosse aprovado como um marco legal sustentável, ele carecia de sustentação constitucional. Parou-se o processo, em 1 ano foi feita a emenda constitucional 95, e a emenda constitucional 95 deu a base para o conceito de inovação que entrou na Constituição, que a parte pública se cuidasse prioritariamente da ciência básica, né, e outros conceitos importantes lá, incluindo um artigo, um parágrafo lá, um item, não lembro bem, dizendo exatamente o seguinte:
para ciência, tecnologia e inovação, o orçamento público é flexível no seu uso em termos das rubricas. Eu não lembro o texto, mas está lá na Constituição. Inclusive, o Cibá Machado, grande defensor, entregou para nós de presente uma nova versão da Constituição impressa, né, já com essa nova... O professor deve ter esse presente lá na mesa dele. Bom, a partir daí, e vale lembrar que, uma vez que a emenda foi sancionada em fevereiro de 2015, ela foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado. E lembro, inclusive, de que, na primeira votação, um deputado votou não. A turma que estava lá ferveu nele. Ele apertei errado, apertei errado, apertei errado. Aí, na segunda votação, estava todo mundo em volta dele. Aí, foi aprovado por unanimidade. Aprovar um projeto do Congresso Brasileiro por unanimidade, só a ciência mesmo para conseguir uma mágica dessa, né? E foi aprovado por unanimidade. Aí veio, então, a segunda fase, isso foi em fevereiro de 2015, mais um ano trabalhando no texto da Lei 13.243, que é tão chamado 13.243, que foi sancionado pela presidente Dilma dia 11 de janeiro de 2016. E que veio, estava combinado, 20 instituições assinavam um documento para a presidente da República dizendo o seguinte: não pode vetar nada. E estava combinado assim, inclusive com o Cibá sabe disso. Né? Ele era lá do quintal da presidente e não vai ter veto. Na hora que sai publicado no Diário Oficial, 8 vetos. Caramba, pô, né? E são exatamente os 8 vetos que impedem o desenvolvimento da inovação no Brasil. E, portanto, né, foi feito um trabalho, isso foi em janeiro, para, quando voltasse para o Congresso, derrubar o veto. Na Câmara Federal foi derrubado o veto. No Senado Federal, faltavam 3 votos de senadores e o presidente do Senado, Renan Calheiros, encerrou a votação, porque tinha que votar, isso era 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, tinha que votar o orçamento, a expansão do teto orçamentário, né, para o ano passado, que é essa que fez agora de novo aí, né? Então, precisava votar isso e ele retirou. Então, como faltavam 3 votos, não foi derrubado o veto. Então, os vetos persistem. E nós, então, agora estamos trabalhando, né? Aí veio essa crise e tal, aí dificultou muito. A crise política. Né? Nós estamos trabalhando com os senadores, inclusive um deles, né? Que não tinha votado, né? Na verdade, 2 deles que não tinham votado, nós falamos, agora vocês vão fazer a projeto de lei para derrubar os vetos. Né? Vocês não votaram, pô, e estavam lá, né, no Congresso, tomando cafezinho. Então, esse trabalho está sendo feito de derrubar os vetos. E mesmo independente dos vetos, muita coisa boa que tem lá no marco legal carecia de regulamentação, porque não entra em vigor automaticamente só com a publicação da lei. E aí, nessa regulamentação, que tem 1 ano de novo, né, o que acontece? Quando ficou pronta uma versão que foi amplamente discutida, setores todos participaram, quando chega a versão na Casa Civil, que passa tudo na Casa Civil para o presidente fazer, porque é um decreto presidencial, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão vetou lá 3 aspectos. Né? 2 deles nós já resolvemos, chegamos a um acordo, foi a solução, e um deles é o problema das rubricas. Eu falei na conversa com o reitor que 80% dos problemas de prestação de contas no CNPq são problemas de rubrica. O cara tinha capital, gastou em custeio, gastou em capital, não sei o quê, que é uma bobagem sem tamanho. Né? Eu acho que isso é uma burocracia excessiva, mas a turma, e eu não posso, eu tenho tentado educá-los lá no CNPq, mas eu não posso forçar, porque ele está escrito na lei que tem que ser assim. Então, o servidor tem que fazer, né, aquilo lá, senão ele fica... Mas, professor, é o meu CPF. Aí eu falo assim, não, é o meu. Se alguém for preso aqui, é o presidente. Então, você pode fazer esse negócio aí, porque não tem sentido, né, você querer que a pessoa, que o pesquisador mostrou lá, que ele tinha um dinheiro lá do equipamento, aí ganhou o equipamento de outra origem. Aí ele pegou aquele dinheiro e usou para custeio. Mas ele resolveu o projeto dele, pô. Então, ele não roubou, não desviou. Então, o projeto acabou, cumpriu seus objetivos e a contabilidade está pronta. Só que por causa dessa bobagem aí, o cara vai ter que devolver aquele dinheiro? Não pode, né? Então, eu tenho segurado isso.
chegar ao ponto do CNPq botar uma FAP inadimplente no sistema. A FAP não é usuária de dinheiro do CNPq. A FAP é parceira. Ela é tanto agência financiadora quanto o próprio CNPq. Então eu tenho tentado mudar essa cultura. Falar, se nós pusermos a FAP inadimplente, algumas FAPs podem pôr o CNPq inadimplente, porque nós estamos devendo pagamento de PRONEM, PRONEX, PPP desde 2008. Agora eu vou pagar todos. 2008, 2010, com esse dinheiro agora, nós vamos pagar todos. Mas tem de 2013 parcelas que o CNPq ainda deve. Então eles vão nos pôr inadimplente? Então, quer dizer, a cultura burocrática que o marco legal resolve tem esse pequeno problema. E isso chegou a um ponto tal que teve que ter uma reunião de arbitragem na Casa Civil. O secretário executivo sentado de cá, os ministérios e as agências fins do lado de cá, MEC, MDIC, MCTIC, CNPq, CAPES, FINEP, do lado de cá. E do lado de cá, a turma MPOG, área econômica, planejamento, consultoria jurídica, o ZU e o Zé, o professor sabe o ZU e o Zé. Você sabe, né? O ZU e o Zé, né? ZU. Todo mundo sabe o que é ZU, não? Não é zoológico. É o TCU, o CGU e a AGU. É o ZU. É porque mineiro fala assim, né, professor? E o Zé. Não é o Zé que é mineirinho, desconfiado. É o TCE, CGE e AGE, né? Então, os órgãos de controle a gente chama de ZU e Zé. Então, estava a turma lá e precisava resolver esse problema. Só que o professor Prata falou assim, ô Mário, vai você lá que você está dentro da origem desse negócio, representa o ministério. Eu falei, olha, Prata, você pode se arrepender disso. Ele falou, não, vai lá. Aí eu fui. E aí está lá aquele debate, para lá, para cá. Eu pedi para escrever, né, o secretário executivo, não me conhecia, eu também não o conhecia. Aí pedi um tempo para poder qualificar minha fala. Expliquei, contei toda a história, e tarará, e tarará. Aí ele virava para o pessoal do MPOG, tinha lá um rapaz do orçamento, lá do MPOG. Não sei se ele vai ver isso aqui um dia, meu amigo Bruno lá, né? E com ele dava até para sair na porrada, porque ele era pequenininho, né? Então, assim, eu não brinco com gente grande, eu aprendi isso quando era pequeno, né? Então, brincadeira, né, gente? Se for cortar, corta tudo, pessoal. Se for projetar, projeta tudo. Então, o nosso amigo... E aí o secretário executivo, depois que eu falei, ó, porque eu tinha defendido, inclusive, que em Minas Gerais essa questão estava superada. E tinha um secretário do planejamento que tinha sido diretor da FAP do Espírito Santo. E ele falou, não, eu conheço essa experiência, foi assim. E aí o secretário executivo virou para o planejamento e falou assim, e agora? Falou, não, mas não pode, porque não sei o quê. Bom, aí eu falei, olha, secretário, eu vou ter que contar aqui um caso que é um caso verídico, né? Caso ocorrido, como a gente diz lá em Minas, caso ocorrido, né? De uma, se não me engano, é na USP, na Escola de Veterinária, né? Que tinha um projeto de pesquisa para tratamento de coisa de hipertensão, e eles tinham que comprar uma vaca que tivesse pressão alta para poder fazer o estudo. Aí compraram a vaca, mas não conseguiram começar o projeto, isso é caso ocorrido, da FAPESP. Né? Quem me contou foi o pessoal da FAPESP. Então, compraram a vaca, mas não podia começar o projeto porque não sabia se a vaca era capital ou custeio. Bom, por essa reação de vocês, você já imagina lá na reunião, né? Aí eu falei com o secretário, mas não acabou a história. Como eles não conseguiram classificar, não puderam fazer o projeto. Como a vaca tinha pressão alta, ela morreu. Aí, o problema era enterrar a vaca, porque você não pode desfazer de patrimônio público sem saber se ele é capital ou custeio. Aí acabou com a reunião, né? Aí o secretário executivo ficou meu fã e virou para o ministro e falou, você tem que arrumar uma solução. Aí a solução veio, mas eu não gostei. Agora, não sei, né? Isso aí não cabe a mim, né? Porque tem toda uma... pode fazer, mas o pesquisador tem 20% que ele pode alterar. 20%, pô. Pode alterar capital, custeio, bolsa em 20% do projeto. 20%, e se for 21%? O cara lá do CNPq que eu conheço, ele vai meter ferro no cara. Se ele mexer 21%, ele vai meter ferro. Entendeu? Então, qual que é a diferença entre 20% e 19%?
né? E eu sempre falo nessas defesas, eu abro a carteira, tiro uma nota de R$5 ou 10, que eu não tenho maior que isso, né? E mostra, e fala assim, isso aqui é capital ou custeio? É dinheiro, gente. É para pesquisa. E está na Constituição. Se está na Constituição, toda lei para baixo tem que ser adequada a isso. Mas essa luta não é fácil, né? E não é. Eu não estou aqui criticando o Ministério, né? É coisa da cultura burocrática da instalação e principalmente nesse contexto que nós vivemos hoje, em que todos nós, gestores públicos, somos policiados a ponto, inclusive, de um reitor ser preso sem ter nada a ver com o caso e acaba se suicidando. Quem não tem casca dura, né, professor Santos? Quem não tem casca dura, às vezes não aguenta a pressão, né? Mas certamente o remedinho vai chegar lá, viu, professor? Agora, outras ações realmente um desafio, né? Agora, estamos juntos, queremos mostrar para a sociedade, para o governo, né, que sem a ciência, tecnologia e inovação, nós não vamos desenvolver o Brasil, gente. E isso é fundamental, o exemplo está aí. E com um agravante, finalizo aqui. O Brasil está agora entrando no bônus populacional. Né? Até o final do século passado, a maioria da população brasileira estava até os 20 anos, que é onde nós estamos educando a pessoa. Agora, até o meado do século, nós vamos ter a população ali como se fosse um barril, né? A maior parte da população entre 25 e 65 anos. Né, que é a aposentadoria. Bom, agora já não sabe, pode ser 80. Não. Bom, entre 25 e tal, que é a época do trabalho, da geração de riqueza e tal. Se nós não prepararmos nesse período agora, o que vai acontecer? O Brasil vai ser um país velho e pobre. Nós temos que resolver a questão da riqueza antes de ficar velho, tá certo? Não é o meu caso nem do professor Krieg, que nós já ficamos velhos, mas o país ainda tem chance de resolver essa questão e eu conto com o apoio de todos vocês, estamos juntos. Meu e-mail particular, porque se você mandar é a secretária que vai abrir e ela vai falar, esse negócio de INCT, eu não vou passar esse professor mais não, que já está com a paciência cheia. Cadê o professor? Então, o meu e-mail é mario.borges@cnpq.br. E eu respondo todos. A professora falou que eu não respondi o dela. Pode ter acontecido o seguinte, ou ele não chegou até mim, ou se chegou, eu passei para alguém respondê-la e isso não foi feito. Mas ela disse, vai me mandar outro. Aí eu falei que, né, até um fim de semana ela recebe a resposta. Nem que seja assim, professora, recebi, um abraço para você, bom fim de semana. Mas eu respondo. Obrigado, gente, vamos... Professor Mário, eu tenho uma pergunta de fora que eu encaminharei por e-mail, e dos inscritos tem a Cleo e tem o Alberto, que eu peço que encaminhe. Se quiserem encaminhar para a Secretaria-Geral, eu posso mandar para o professor Mário ou então diretamente para ele, ok? Muito obrigado. Eu vou passar para o Sandro encerrar a nossa parte aqui. Bom, eu até gostaria de falar, mas nem irei falar nada, mas só agradecer novamente, Mário, a presença, né? E foi excelente e sem dúvida continuaríamos aqui por muito tempo conversando contigo, né? Muito obrigado novamente.